Lia chega à cantina e escolhe sentar sozinha. Era dia de semana, e a cantina estava cheia, mesas juntas, risadas soltas, todo mundo já com o seu grupo. Lia entrou com a bandeja na mão e parou por um segundo, olhando para tudo aquilo. Não era solidão exatamente, mas havia algo estranho em ser a única sem rumo. Então ela foi para o canto, escolheu a mesa mais quieta que achou. E sentou, não por querer ficar sozinha, mas porque era mais fácil do que se convidar a algum lugar. A comida esfriou enquanto ela ficou pensando nisso. Um vulto familiar surge com bandeja na mão. Foi aí que ela ouviu uma voz conhecida o suficiente para fazer a cabeça erguer. Sem cerimônia, Theo chegou e perguntou o que qualquer pessoa na cantina poderia perguntar, mas que naquele momento pesou diferente. Posso? Lia piscou. Uma sílaba, um gesto, e ela já sentiu algo se afrouxar no peito. Ela acenou que sim, sem fazer alarde, claro. E Theo sentou, e de repente a mesa de canto não parecia mais tão de canto. Pequeno gesto, grande diferença. Eles falam sobre pouco, mas algo se abre. Theo não fez nenhuma grande pergunta, só comentou sobre uma matéria sobre a tarde, sobre nada em especial. E Lia respondeu, e percebeu que estava respondendo de verdade, sem medir cada palavra. A conversa foi crescendo por conta própria, daquele jeito que acontece quando a outra pessoa não cobra nada. Havia algo ali que Lia não sabia nomear ainda, mas sentia. Era a sensação de não precisar se justificar para existir naquela mesa. Então Theo disse algo e ela riu de verdade, e por um instante esqueceu da questão toda. Lia nota que algo nela sente mais leve. Em algum ponto da conversa, Lia teve uma sensação estranha, boa estranha. Era como se um degrau que ela mal tinha notado estivesse se acendendo agora, firme sob os pés. Ela lembrou das últimas semanas, os dias compridos, o corredor vazio depois das aulas. A sensação de chegar em casa e não ter nada para contar para ninguém. E agora aqui havia alguém, e isso, ela percebeu, mudava o sabor de toda a tarde. A cantina não tinha mudado, Lia é que estava diferente. Theo pergunta algo simples e Lia responde de verdade. Foi então que Theo largou o garfo e fez uma pergunta simples, das que parecem pequenas mas não são. Você está bem? De verdade? Lia ficou quieta por 2 segundos. Ninguém tinha perguntado isso assim, dessa forma. Ela poderia ter dito, tô ótima, e mudado de assunto, mas não fez isso. Respondeu com cuidado, escolhendo as palavras como quem não está acostumada a ser ouvida. Às vezes me sinto meio fora do lugar, sem saber bem onde me encaixo. Theo não interrompeu, só ouviu, e aquilo, por si só, já era uma forma de cuidado. Houve um silêncio, mas era o tipo bom, o que não precisa ser preenchido. Lia entende que pertencer é uma necessidade real. Lia olhou para a cantina de novo, mas desta vez via diferente. Ali estava o degrau que ela tinha passado depressa no mapa mental, o social, o pertencer. Não era frescura, não era fraqueza, era uma necessidade tão real quanto comer ou dormir. Ela havia garantido o básico, havia construído alguma segurança, mas o social estava em falta. E agora entendia por que, mesmo com tudo certo, ainda sentia que faltava alguma coisa. Ah, eu estava com fome disso. Theo não entendeu a frase, mas sorriu do mesmo jeito. Lia percebe que o social não é igual para todos. Enquanto terminavam o almoço, Lia ficou observando as pessoas lá fora. Havia os que precisavam de um grupo grande, quanto mais gente, melhor. E os que precisavam de uma pessoa só, mas de verdade. E até os que pareciam sozinhos, mas tinham o vínculo guardado em outro lugar, na mensagem do grupo, na ligação tarde da noite. Pertencer não era a mesma coisa para cada um. O degrau era o mesmo, mas o tamanho da escada era de cada um. Como em tudo naquela pirâmide, individual, relativo, só dali para dentro. Com Theo perto, algo em Lia se desbloqueia.
Quando terminaram, saíram juntos e Lia percebeu que estava andando diferente e mais leve. Não era euforia, era ancoragem, a sensação de ter um ponto de apoio. Theo apontou um aviso no corredor, comentou sobre uma aula, fez planos soltos para a semana. E Lia respondia, e respondendo pensava no degrau acima. Agora que o pertencer estava mais firme, havia energia para pensar no que vem depois. O vínculo não era o destino, era o combustível para continuar subindo. Lia anota o que aprendeu com o almoço. Mais tarde, sozinha num banco do corredor, Lia abriu o caderninho. Ela queria registrar enquanto ainda estava fresco, antes que o dia apagasse tudo. Escreveu devagar: pertencer não é frescura, é uma necessidade tão real quanto qualquer outra. E depois escreveu algo que ainda estava entendendo enquanto escrevia. Quando alguém me ouve de verdade, fico mais capaz de seguir. Guardou o caderninho devagar, como quem fecha um lugar que precisava ser dito. A escada ganha um novo apoio. No final do dia, Lia foi até a praça, como fazia quando precisava pensar. Lá, a escada de luz apareceu na imaginação dela, e o degrau do pertencer brilhava diferente agora, firme, quente e confiável. Um único almoço não resolvia tudo, mas havia mudado a tarde e às vezes a tarde é o que conta. Ela olhou para as pessoas ao redor e pensou: quantos deles também precisam só de alguém que sente na mesa? O mapa de Maslow não era frio, era humano, e o degrau social era prova disso. Cada degrau tem o seu tempo, e esse, o de pertencer, acabava de ganhar nome e rosto. Aprenda mais em inema.clube.